Speed Selling, o método definitivo para aumentar as suas vendas. Você sabia que existe um método comprovado que aumenta suas chances de vender produtos e serviços de alto impacto sem precisar empurrar nada para o cliente? Hoje vamos mergulhar na metodologia Speed Selling, uma técnica que não só revolucionou o mundo das vendas, mas que ajuda a guiar o cliente para concluir por conta própria que a sua solução é exatamente o que ele precisa. O que é o Speed Selling? Speed Selling é um método baseado em perguntas estratégicas que um vendedor faz durante uma negociação. O objetivo é desenhar um cenário junto com o cliente, analisando as circunstâncias, dores e necessidades dele, para que ele perceba que a sua oferta é a melhor escolha. E o mais impressionante, isso é feito sem pressão, sem propostas invasivas. Speed Selling te ajuda a conquistar a confiança do cliente gradualmente, com perguntas estruturadas que transformam a negociação em uma conversa de valor. Vamos entender cada uma dessas 4 perguntas fundamentais que dão nome ao Speed Selling, que é situação, problema, implicação e necessidade. Esses são os pilares que vão guiar sua conversa com o cliente. As perguntas do Speed Selling. Vamos lá. Situação. O primeiro passo é entender onde o cliente está. Quem é ele? Quais são suas responsabilidades? O que o trouxe até você? Essas perguntas ajudam a coletar informações essenciais para saber com quem você está falando e te dão uma visão clara do cenário do seu cliente. Você precisa saber quem ele é para guiá-lo da melhor forma possível. Algumas perguntas que você pode usar são: qual o tamanho da sua empresa? Caso você atenda clientes B2B, quem toma as decisões de compra na sua organização? Como o produto X afeta a sua operação diária? Essas perguntas são úteis para mapear o cliente, mas cuidado, não exagere. Ninguém gosta de ser interrogado e essas perguntas, apesar de essenciais, ainda não criam muito engajamento. Agora, vamos avançar para as perguntas que realmente aquecem a conversa, que são as de problema. Esse é o momento de entender as necessidades implícitas do cliente, aquelas dores que ele tem que ainda não estão totalmente claras. Então, perguntas de problema ajudam o cliente a enxergar onde ele realmente precisa de ajuda e o fazem refletir sobre o que está funcionando ou não. Exemplos dessas perguntas são: quais são as maiores dificuldades que você enfrenta com determinada situação? Como isso está afetando o seu dia a dia? Como isso está afetando a sua renda? Existem aspectos do seu processo que você gostaria de melhorar? Aqui você começa a fazer o cliente perceber que ele tem um problema que precisa ser resolvido, aumentando a urgência e relevância da sua oferta. Em vez de empurrar seu serviço, você faz o cliente identificar que ele precisa de uma solução. Perguntas de implicação. Agora a conversa vai ficando mais intensa. As perguntas
de implicação fazem o cliente enxergar as consequências de não resolver o problema que ele acabou de reconhecer. Essa é a hora de criar urgência. Então, use perguntas como: quanto você acha que perde de tempo ou dinheiro com esse problema? Como esse problema está afetando seu relacionamento? Como esse problema está afetando a sua vida? Se nada mudar, o que isso pode custar à sua vida ou à sua empresa no longo prazo? Essas são as perguntas mais poderosas do Spin Selling. Elas trazem à tona o impacto real dos problemas e mostram ao cliente o que ele perde ao não agir. É nesse momento que o cliente percebe que precisa de ajuda agora e não depois. Bom, e as perguntas agora de necessidade. Por fim, você leva o cliente a vislumbrar o cenário ideal, a imaginar como seria a sua vida se tivesse a solução que você oferece. As perguntas de necessidade fazem o cliente reconhecer o valor do seu serviço, sem que você precise pressioná-lo para isso. Tente perguntas como: como você visualiza o cenário ideal se conseguisse resolver esse problema? Quanto sua renda aumentaria se você não tivesse que pagar o imposto de renda? Se isso fosse resolvido, o que você faria com o tempo e dinheiro economizados? Esse é o toque final, onde o cliente começa a ver que sua solução não é apenas um bom serviço, mas uma verdadeira necessidade para ele. E o melhor, ele chega a essa conclusão por conta própria. Incrível, não é mesmo? Como aplicar o Spin Selling na prática? Spin Selling é muito mais do que fazer perguntas aleatórias. Ele é estruturado em 4 estágios: abertura, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. Cada um desses estágios te leva a uma etapa importante na construção da confiança e fechamento da venda. Abertura. Essa é a introdução, o primeiro contato, e é aqui que você constrói uma base sólida para o que vem a seguir. A abertura pode ser feita de várias formas, até mesmo por e-mail, telefone, pessoalmente, pelo WhatsApp. Eu gosto muito de usar áudio no WhatsApp. O mais importante é manter a simplicidade. Seja breve, foque nas dores e necessidades do cliente. E o mais importante, não fale do seu serviço ainda. Mostre que você está ali para ajudar e não para vender. É nesse primeiro contato que o cliente decide se quer continuar ou não. Aqui está muito dos motivos por qual você manda mensagem e ele some direto. Agora é investigação. Aqui é onde o Spin começa realmente. É nessa fase que você usa as perguntas de situação, problema, implicação e necessidade para conduzir o cliente a entender o valor da sua oferta. É aqui que ele mesmo percebe que precisa de ajuda e que sua solução é a ideal. Trabalhe as necessidades implícitas para transformá-las em explícitas, mostrando o custo real dele manter o problema. Demonstração de capacidade. Agora que o cliente está consciente da situação, das consequências e do valor da solução, é hora de alinhar sua oferta com o que ele precisa. Aqui você apresenta o seu serviço destacando não só as características, mas também os benefícios reais que você vai gerar para ele. O segredo é mostrar como a
solução dele se conecta com a sua. Diga algo como: bom, nosso serviço possui atendimentos específicos, possui retorno, você pode alcançar aí vantagens específicas. Assim, você poderá benefícios que resolvem as necessidades explícitas do cliente. Obtenção de compromisso. Esse é o grande final. Se você chegou até aqui, o cliente já está engajado e vendo o valor da sua solução. Agora é só consolidar esse compromisso. Mas atenção, nem sempre o cliente está pronto para fechar imediatamente, especialmente em negociações mais complexas. Nesse caso, o importante é deixar o próximo passo claro. Por exemplo, nunca termine uma reunião sem deixar a outra agendada. Agende um novo encontro ou demonstre algo adicional ainda na reunião. Se o cliente aceitar a oferta, ótimo. Se precisar de mais tempo, proponha outra reunião sem sair dessa, já marque o horário. O importante é manter o relacionamento e as portas abertas. E como lidar com as objeções no spin selling? Mesmo usando o spin selling, as objeções podem surgir, especialmente em vendas complexas. Existem dois tipos principais de objeções: as de valor e as de capacidade. Objeções de valor. O cliente não tem certeza se o investimento vale a pena. Nesse caso, volte às perguntas de implicação e necessidade, mostrando como os benefícios superam os custos. Se possível, cite exemplos reais de outros clientes que já obtiveram resultados. Objeções de capacidade. O cliente duvida se seu serviço consegue atender às necessidades dele. A dica aqui é aprofundar os detalhes sobre o seu serviço, sobre o seu escritório e, se possível, apresentar dados e provas. Lembre-se, o spin selling se baseia em confiança. Jamais force o cliente se ele apontar uma razão válida para não contratar. A transparência é essencial para construir um relacionamento de longo prazo. Então, transforme suas vendas com o spin selling. Spin selling é mais do que uma técnica de vendas. É uma abordagem estratégica que coloca o cliente no centro da negociação. Ao usar perguntas estruturadas em um processo que guia o cliente para o fechamento, você transforma a sua abordagem de vendas e com isso vai ter mais resultado. Este é o método definitivo para criar relacionamentos duradouros e aumentar suas taxas de conversão de forma natural e sem pressão. Você vai vender sem parecer que está vendendo. Se você está cansado de ouvir, vou pensar, não tenho certeza, experimente o spin selling. É um método que transforma cada venda em uma parceria de sucesso de longo prazo.